Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. Eu sou Soraya Quirino, sua teacher, e gostaria de dar as boas-vindas ao curso do Zero ao Mundo, esse curso que foi concebido para você que quer imigrar, quer realizar o seu sonho de morar no exterior. E a aula de hoje vai ser sobre números. Eu vou ensinar a pronunciar direitinho os números em inglês, vou ensinar os números de 0 a 1000 e também vou te ensinar a usar os números ordinais, que são muito empregados no dia a dia para falar sobre datas. Então, vem comigo, vamos aprender os números. Então, vamos começar com os números de 0 a 10. Muito importante que você preste atenção à pronúncia. Eu vou começar com zero, que em inglês, muitas vezes também é chamado de O. Quando a pessoa vai falar o número de telefone dela, por exemplo, my phone number is 2102. É muito raro a pessoa usar zero nessa ocasião. Além disso, em inglês britânico, eles também usam bastante a palavra not, para se referir ao número zero, ou not. Se você ouvir uma dessas palavras, você já sabe que está se referindo ao número zero. E aí temos one. Cuidado para não falar assim, one, ou one, tá? É one, two. E aí temos o número 3, que é o terror de muita gente. Para pronunciar corretamente esse número, a gente precisa colocar a língua aqui, ó, entre os dentes e soprar. Coloca a mão assim, ó, e vê se você consegue sentir o arzinho. E aí a gente faz assim, ó, 3. Então a gente junta esse sonzinho de e 3. Cuidado, porque se você falar tree, é a palavra árvore. Então não é tree, é 3. Cuidado também para não falar free com som de F, porque free é a palavra livre. Então é 3. E aí temos number 4, 5, 6, 7, 8. Muitas vezes os falantes de inglês não falam o T da palavra 8, falam só 8. My phone number is 980. Então não sai esse som de T, aí fica aparecendo a letra A, que a gente vai aprender ao estudar o alfabeto na sequência dessa aula. E aí temos o number 9 e o number 10. Cuidado para não falar assim, ó, 10. A gente tem a som de n no final da palavra. 10. E agora vamos prosseguir e aprender os números de 11 a 20 em inglês. 11. Cuidado, não é 11 ou 11, tá? É 11, 12, 13. Aqui a gente tem que prestar atenção à pronúncia do TH de novo, ó. 13. E também a pronúncia do N no final da palavra, para não ser assim, ó. 13, tá? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20. Muitas vezes os falantes de inglês não pronunciam o T da palavra 20. Eu mesma sempre falo 20. A gente vai aprender as dezenas. Então, nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lembrando que você sempre pode falar também T, né? Por exemplo, eu falo 30. Você pode falar 30, 40. Então tá, nós vimos as dezenas, mas a gente sabe que entre uma dezena e outra há outros números. Por exemplo, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98. Então, sempre que você quiser formar um número intermediário entre uma dezena e outra, é só colocar o nome da dezena, 20, 30 e a unidade junto. É bem fácil. Até aqui, nada complicado. Agora vamos prosseguir e eu vou te ensinar as centenas. A gente usa a palavra hundred para formar as centenas em inglês. 100 é 100, ou mais comumente 100. Geralmente as pessoas falam 100 e não 100, mas as duas formas estão certas. 200, 200, 300,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aí, a gente vai chegar aos milhares, mas eu não vou entrar nos milhares ainda, porque eu quero te ensinar a formar números quebrados, usando as centenas. 110, por exemplo, é 110, ou simplesmente 110. Em inglês americano, esse and não costuma aparecer. 235, 480, 722, 973. E agora vamos aprender os milhares em inglês, que também é relativamente fácil. 1000 é 1000 ou 1000. Novamente, geralmente se usa 1000, tá? E preste atenção à pronúncia do TH mais uma vez, ó. 1000, 2000, 3000. Esse aqui tem o que soprar duas vezes. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Eu vou mostrar agora para vocês alguns números quebrados usando 1000. 1500, 2700, 3867, 7,221, 15,000. Então, agora que ficou clara essa parte, eu gostaria de mostrar algo muito importante para vocês. Em inglês, nós usamos vírgula com os milhares. Nós não usamos o ponto, como no português. Então, por exemplo, 10,000 é 10,000. 2,000 é 2,000. Nós também podemos optar por omitir essa vírgula, como eu fiz aqui. Não é obrigatório usar. Mas se você for usar alguma coisa, não pode usar o ponto. É para usar vírgula. O ponto é usado com décimos. Então, por exemplo, 0,5. Em português, a gente diz 0,5. 23,45. Se você pretende no futuro trabalhar com números em inglês, tem que prestar bastante atenção a isso, porque em uma planilha vai dar um resultado completamente errado se você trocar a vírgula pelo ponto. Então eu vou ensinar um pouquinho de inglês do dia a dia aqui usando números. How old are you? I'm 37, or I'm 37 years old. I'm 39. How old is she? She is 14, or she is 14 years old. Telefone, número de telefone, a gente geralmente precisa dar o nosso número de telefone, ou a gente precisa anotar um número de telefone em inglês. Isso pode ser realmente complicado se você não está familiarizado com os números. É algo simples no nosso idioma, mas em outro idioma é de lascar. Então, what's your phone number? It's 514-472-8686. It's 2198-038-5547. Aqui é importante prestar atenção que quando a gente tem um número repetido em inglês, 55, 44, 00, a gente usa double. Ao invés de falar 55, você pode dizer double five. It's 238-345-0788 ou 0788. Você também vai precisar de números para falar o seu número de identidade. What's your ID number? It's 22103456. It's 13227546. It's 593944002. Vamos aprender agora a falar os preços em inglês. How much is it? It's $20.99. Ou então, it's $20.99. It's $250. It's $250. It's 50 cents. Até aqui, nós aprendemos os números cardinais. Agora, eu vou te ensinar os números ordinais. Nós vamos aprender os números de 1 a 31. Por que eu não vou ensinar acima disso? Primeiro, porque formando os números de 0 a 31, você vai ter uma boa base de como formar os outros. Além disso, a gente usa números ordinais em inglês, mas para falar sobre datas. E o mês só vai até o dia 31. Então, vamos começar aqui com o primeiro em inglês, que é
first. Em português, quando a gente diz primeiro ou primeira, né? Primeiro a gente coloca um Ozinho lá em cima, primeira a gente coloca um Azinho. Em inglês, a gente vai colocar as duas últimas letras da palavra. Então, first termina com ST, então eu coloco um ST. Aí nós temos second e third, que tem que fazer novamente daquela sopradinha. Fourth. Todos os números ordinais, sem ser os números ordinais com os números 1, 2 e 3, acabam em TH. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. E depois do 20th, a gente tem uma leve mudança. Quando a gente vai falar 21º e 22º, a gente não vai usar mais o 20th. A gente vai usar o ordinal apenas na unidade. Então a gente fala 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, e aí temos 30th e 31st. Esses são os números ordinais mais importantes que você precisa conhecer. É isso, nossa aula de números chegou ao fim. Eu espero que você tenha entendido. E se você gostou da aula, não deixe de curtir e compartilhar. Até a próxima!